Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui hoje, amém, essa noite. Sei que os irmãos devem olhar assim, nossa, né, um pastor que está lá, uma pastora, né? Mas assim como eu, e assim como na Bíblia a gente vê várias pessoas que não eram pastores, mas que mudaram através de palavras, vida de muitas pessoas. Então, se permitam também ser usados por Deus, porque Ele usa quem Ele quer, amém? Então, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 1. Isso, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo. Vou pular alguns versículos, tá? Para não ficar tão longo a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo. É todo o capítulo 1, só que eu vou pular alguns versículos para não ficar muito longa a nossa leitura, amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efraimita. 2. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Ofinéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. A sua rival o provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 10. Agora levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dares um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12. Demorando-se ela no orar perante ao Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento, passou a observar o movimento dos lábios. 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouviu voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. 14. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. 17. Lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 20. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que lhe chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fazia, pelo que também
o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, o louvor, a gente nunca combina, né? A pastora estava falando aqui que nós fôssemos realmente levássemos uma vida não só em pedir ao Senhor, mas que a gente possa devolver a Ele o que lhe é devido. E é nossa gratidão agradecermos ao Senhor. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Então a gente vê a Ana aqui, ela levava essa vida amargurada por isso, porque a outra mulher de Eucana, ela perturbava muito a vida dela, mas isso não impediu ela em momento algum de estar sempre indo glorificar o nome do Senhor. Aqui a gente vê que sempre ela estava, todos os anos eles faziam isso, e sempre ela ia em jejum, em adoração, né, ao Senhor. Então ela continuava a adorar o Senhor sempre em suas orações, pedindo ao Senhor um filho, né? A oração de Ana, feita com amargura, apresentando o voto ousado ao Senhor, não concedeu benefício somente a ela e Eucana. Ana não sabia, mas naquele momento no altar de Siló, Deus usaria a sua súplica para mudar o rumo das nações de Israel. Então, aquela oração que ela fez não beneficiou somente ela. Naquela época em Israel, o povo andava muito atribulado com muitas situações, e uma a gente via dentro no altar do Senhor, porque Eli e os seus filhos, Eli não, mas os filhos dele faziam coisas muito feias diante do altar do Senhor, né? Então, quando Samuel nasceu, então ele veio como oração, a resposta às orações dela, mas veio beneficiar também aquele povo, porque dali começou a colocar, ele veio para trazer uma ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Siló era uma cidade onde estava a Arca de Deus. Esta foi a cidade designada aos cultos ao Senhor desde os tempos de Josué. Contudo, a família sacerdotal que morava ali em Siló vivia nos tempos de apostasia. Os filhos de Eli eram Ofni e Finés e cometiam crimes horríveis naquele lugar, que era sagrado. O nascimento de Samuel, porém, e a sua dedicação ao serviço de Deus mudaram tudo. Ele se tornou sacerdote, profeta e juiz ali naquele lugar. Em Israel, ele abençoou e conduziu o povo à vontade de Deus e ungiu Saul e Davi, muito mais do que um filho dado por Deus à desesperada Ana, esposa de Eucana, a qual Deus havia cerrado a madre. Samuel foi um grande servo de Deus, que marcou a sua geração com certeza. Ana não fazia ideia disso quando fez a sua oração. No entanto, Deus sabia de tudo. Foi o propósito do Senhor, foi o próprio Senhor quem impedia Ana de ter filhos. Tudo fazia parte do propósito divino. E está aí uma lição a respeito da oração desta mulher. Ela não se conformou com seu destino infeliz. Era o próprio Deus quem a impedia. Talvez ela também não soubesse disso, mas os registros bíblicos nos ensinam que até mesmo quando o próprio Deus desfaz as nossas possibilidades humanas, não devemos desistir de lutar em oração, pois o Senhor é misericordioso, bom e pronto a nos abençoar e abrir novamente aquilo que Ele mesmo fechou. E isso quando abrimos o coração em súplicas sinceras a Ele. A oração de Ana mudou seu próprio lar. Samuel chegou para dar alegria, esperança àquele casamento que era marcado pela dor, pela esterilidade. Eucana amava Ana, mas ela era incompleta mesmo assim. E com a chegada de Samuel, tudo mudou. Depois dele, outros filhos vieram para Ana e Eucana, porém o primogênito foi dedicado ao Senhor. E isso fez toda a diferença para os rumos da nação de Israel. Sabemos que assim como Ana, nós também não fazemos ideia da dimensão espiritual atingida pela nossa oração.
mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. E que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5:16. Basta abrir o coração e clamar com sinceridade. Deus quer completar a nossa alegria, dando a resposta à nossa súplica. Mas não apenas isso, Ele também quer transformar realidades adversas que estão ao nosso redor. A história de Ana nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante das maiores dificuldades. Depois de anos de esterilidade e sofrimento, Ana clama ao Senhor e faz um voto sincero, e Deus a atende. Em resposta, ela oferece uma oração repleta de gratidão e louvor. E quantas vezes, nós recebemos muitas bênçãos do Senhor, coisas a qual a gente tem orado por muitos e muitos tempos. E quando a bênção chega, a gente já está tão ligado em outra bênção a qual você quer receber, que você esqueceu daquela que você pediu lá atrás. E a gente esquece de agradecer àquele que te concedeu essa bênção. Nós somos dessa forma. A gente ora, eu já fiz muito isso. Orei por coisas a qual eu tenho hoje. E hoje eu peço outras coisas e me esqueci de agradecer a Ele por aquilo lá atrás. Outro dia eu estive compartilhando com alguém que na minha infância eu olhava para as pessoas que tinham a situação como a minha, de ter uma casa confortável, ter um carro, e eu olhava na minha infância, quando eu era mais jovem, eu dizia assim: um dia eu quero ter isso, eu quero que o Senhor me abençoe para eu ter uma casa, eu ter um carro. Eu pensava assim: eu sou rica se eu tiver isso, porque naquela época, para mim, as pessoas que tinham o que eu tenho hoje eram ricos para mim, e hoje eu tenho o que eu pedi, e ainda assim eu me esqueço muitas vezes de glorificar ao Senhor. Mas eu tenho aprendido nesses dias a glorificar mais ao Senhor. E eu tenho falado para o meu esposo, eu falei para ele, para o meu marido, eu falei: Alex, a gente não vive uma vida ruim. Porque se nós formos olhar para o nosso passado, lá atrás, nós pedimos ao Senhor isso e Ele nos deu. Então vamos agradecer mais e viver com o que nós temos hoje em nossas mãos, amém? Então, nesse texto, em relação à oração de Ana, nós temos muitas lições espirituais sobre essa oração dela. A oração de Ana nos ensina verdades fundamentais sobre a fé e o caráter de Deus. Aqui estão algumas lições preciosas que nós podemos aplicar em nossa vida. E a primeira delas é: Deus ouve e responde orações. Amém? Ana clamou com sinceridade e perseverança e Deus respondeu. Isso nos ensina a nunca desistirmos da oração, pois Deus age no tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Pode ser amanhã, pode ser depois e pode demorar um pouco mais. E às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, da nossa oração, mas Ele não se esqueceu. É porque o tempo certo é o tempo de Deus, amém? E segundo, a gratidão deve ser a nossa resposta a Deus. Após receber a bênção, Ana não se esqueceu de Deus, pelo contrário, ela o exaltou muitas vezes. Nós lembramos de Deus apenas nos momentos difíceis, mas devemos também ser gratos quando Ele nos abençoa. Muitas vezes, como eu falei, nós só nos lembramos de Deus quando estamos passando por tempos difíceis. Mas quando estamos na bonança, passando por coisas boas, esquecemos de glorificar aquele que nos permitiu passar por isso. Nós precisamos ser cristãos mais gratos ao Senhor, agradecermos mais, ainda que não tenhamos muito, nós estamos aqui. Hoje você se levantou, você veio aqui, teve uma roupa elegante, confortável, teve comida no seu prato, na sua mesa, Muitas pessoas hoje não tiveram isso, eles não têm essa oportunidade. Eles não tiveram oportunidade nem mesmo de se levantar hoje. Teve pessoas hoje que desceram à sepultura sem mesmo confessar o Senhor como Senhor e Salvador. E nós estamos aqui, tendo essa oportunidade. Deus reverte situações. A história de Ana mostra que Deus pode transformar a tristeza em alegria, humilhação em honra, esterilidade em fertilidade. Ele tem o controle de todas as coisas.
Então você que desistiu, às vezes diz: Senhor, faz tanto tempo que eu oro por um filho, faz tanto tempo que eu oro para que eu consiga abrir o meu negócio. Não importa qual seja a sua causa, o Senhor é um Deus que responde, amém? Ele é um Deus que reverte as situações. Então, independente da sua situação, Ele pode reverter a sua causa. Ele ainda está lá de ouvidos abertos a todo o tempo todo ouvindo você. E Ele está cuidando da sua causa, amém? E o propósito de Deus vai além de nós. Ana poderia ter mantido Samuel para si, mas cumpriu sua promessa e o entregou ao Senhor. Isso nos ensina que as bênçãos de Deus não são apenas para nosso benefício, mas para um propósito maior. Deus nos entrega muitas coisas, mas às vezes não é para nós. Nós precisamos levar ao Senhor de volta. Eu não digo assim como ela fez um filho nos dias de hoje. É mais difícil fazer isso, mas nós podemos fazer de outras formas. Existem muitas outras coisas que nós podemos levar de volta ao Senhor, como por exemplo, os nossos dízimos. O Senhor nos dá e às vezes nós fazemos promessas, né? Senhor, se eu conseguir aquele emprego a qual eu estou orando, eu entrego tal parte ao Senhor. E às vezes nos esquecemos da promessa a qual fizemos ao Senhor. E não cumprimos com a nossa palavra. Não vamos lá entregar aquilo a qual nós falamos para Ele, que iríamos entregar e tiremos somente 10%, a décima, né, da causa, daquele valor a qual você se recebeu. Mas a sua promessa foi outra, às vezes, e você não a cumpriu. Ana poderia ter ficado com o filho dela, para ela. Deus deu, né? Ela poderia muito bem ter ficado, mas não, ela teve muitos outros depois, mas ela não sabia disso, viu? Quando ela entregou ele, ela não sabia que ela teria outros, mas ainda assim ela entregou ao Senhor, porque ela tinha ciência de que não era dela. Então a oração, fé e o propósito. A oração de Ana é um exemplo poderoso de fé, submissão e de louvor a Deus. Ela nos mostra que Deus ouve nossas súplicas, reverte situações e nos chama para um compromisso de gratidão e fidelidade com Ele. Amém? Porque lá em 1 Samuel 5, do 5 ao 6, a qual a gente leu, lá fala que foi o próprio Deus que a tornou estéril. Nossa, que Deus mau. Ele fez isso com ela. A tornou estéril e infeliz. Não. O Deus de bênção é melhor que as bênçãos de Deus. De que adianta ter as bênçãos se não tiver Deus? Você continua vazio. Por isso que é melhor você ter as bênçãos, ter o Deus de bênção do que receber as bênçãos de Deus. Porque o Deus de bênção, Ele vai continuar. Se Ele estiver com você, Ele vai continuar a te abençoar. Agora as bênçãos, elas vão acabar. Agora, se o Deus de bênção estiver com você, elas não se acabam. Então, que nós possamos escolher o Deus das bênçãos. Amém? Ana teve 3 matadores de sonhos no percurso dela. E o primeiro foi Penina. Penina, eu imagino que nos dias de hoje, como conversando uma pessoa com outra, ela deveria ter dito assim: você ora tanto, vai tanto para a igreja, e olha como está a sua vida. Eu não faço nada disso e olha como minha vida está. Eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. Você não é crente? Jesus nunca te prometeu isso. Ele prometeu para a gente foi que nós passaríamos sim por aflições. Ele nunca te prometeu coisas. Ele nunca te prometeu que você não passaria por tempos difíceis. Ele te prometeu que nós passaríamos sim por aflições. E o que Ele promete a gente é que, mesmo passando por aflições, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso sim Ele nos prometeu. Amém? A segunda foi o sacerdote Eli. Não consta em nenhum momento na palavra de Deus que Eli ou algum outro sacerdote se aproximasse de Ana para orar com ela ou pela causa dela naquele momento. A primeira vez que Eli se aproximou dela foi para acusá-la.
Porque você viu que, lendo esse texto, a gente viu que ela estava ali em oração e que não era a primeira vez. Fazia muitos anos que ela fazia isso. Ela orava. Então, nos dias de hoje, por muito menos as pessoas saem da igreja. Ana era uma mulher madura e responsável. Ela disse assim, a primeira vez que ele se aproxima dela é para acusá-la. Nos dias de hoje, por muito menos, as pessoas saem da igreja. Ana era uma mulher bem madura. E ela respondeu para ele, quando ele acusou ela de embriagada, ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Não me compare com uma filha de Belial. Ela poderia ter agido de tal forma ignorante, né? Com ele. Mas não. Ela usou sabedoria. E ela disse assim: não me compare com a filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não permita que os seus sonhos sejam roubados, nem mesmo dentro da igreja. Pessoas irão se aproximar de vocês e querer destruir os seus sonhos. Mas se você estiver ligada àquele que vai te curar, àquele que vai trazer as bênçãos sobre sua vida, você vai agir de forma diferente. Amém? Quando Eli falou aquela tolice para Ana, ela não deixou aquela palavra ir para o coração dela, ela lançou fora no mesmo instante. Muitas pessoas estão hoje vivendo em depressão por receber uma palavra maldita sobre a sua vida um dia, e não conseguiu se libertar dessa palavra, e hoje vive em depressão, em ansiedade, em tristeza. Arrancar aquela seta lançada sobre a sua vida pode não ter sido fácil, quando ele falou, mas rapidamente ela usou sabedoria, porque ela estava ligada a Deus, ela estava vivendo em Deus. E o mesmo homem que tentou matar o sonho de Ana, ele abre a boca e é um profeta de Deus. Então assim, não acuse as pessoas a qual irão lançar palavras sobre você, setas sobre a sua vida, palavra maldita. Porque aquela mesma pessoa, ela pode ser usada para o mal, mas Deus também pode usá-la para o bem. O profeta Eli foi usado para o mal por um instante, mas depois ele foi usado como uma boca de Deus na vida dela. Ele disse: pois vai em paz para a tua casa, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Então, em vez de guardar amargura, se apegue às palavras de bênção. Amém? E a terceira pessoa foi o seu marido. Ele falou assim: eu não sou melhor para você que 10 filhos? Nos dias de hoje a gente deve imaginar assim, ele se achou, né? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, então não desista dos seus sonhos, continue insistindo com Deus, continue batendo na porta. Às vezes no mesmo instante ela não será aberta, mas não desiste não vire as costas não. Continue batendo, porque o Deus de bênção, Ele está lá. E Ele pode a qualquer instante abrir a porta para você, amém? Na hora certa, no tempo dEle, não é no nosso tempo. E por fim, se os seus sonhos, eles estão sendo adiados, faça como Ana. Volte a viver, volte a lutar, saia dos quartos escuros, pare de murmurar, pare de reclamar. Não existe sorte ou azar, é a mão de Deus quem dirige o nosso destino. Não existe isso de sorte, é azar, não, é Deus. Sempre foi e sempre será Deus em nossas vidas. Amém? Ele é quem dá, Ele é quem tira, e Ele não deixa de ser Deus por isso. Ele continua sendo Deus. Se você está passando por um momento difícil, por um problema, por uma causa difícil, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe onde você está e como você está, e Ele tem sido um propósito nisso. Ele tem um propósito nisso. E se você está passando por um período de espera e desafios, siga o exemplo de Ana. Confie, ore
e quando Deus agir, louve e honre o seu nome. A resposta à oração de Ana foi benéfica para toda Israel. E você, já parou para pensar que as respostas às suas orações podem também beneficiar aqueles que te rodeiam? Você já parou para pensar que quando Deus responder à sua oração, outros também serão beneficiados com isso? Se a gente for pensar por esse lado, muitas coisas que nós oramos hoje para que Deus realize sobre a nossa vida, outras pessoas também serão beneficiadas, independente de qual parte seja. Se eu for dar exemplos aqui, são muitos exemplos a ser dados, né? Mas quando uma porta se abre para você, pode ter certeza que outros também se beneficiam daquilo. Não é somente você. Foi assim como Ana. Ela orou, mas naquele momento ela queria para ela um filho. Ela queria realizar aquele sonho de ser mãe. Mas quando Deus cerrou a madre dela também, foi por um motivo. Ele também ali queria nos ensinar algo. Não só para ela, mas para nós que ouvimos hoje a palavra de Deus. Ele nos ensina aqui muita coisa. A ser fiel com Ele, a continuar perseverante, a glorificar o nome dEle, a louvar Ele o tempo todo, independente da situação. Porque mesmo daquela forma, estéril e com a outra esposa, o tempo todo no ouvido dela, falando palavras para derrubar o ânimo dela, para deixar ela embaixo. Ela continuou sendo serva boa e fiel ao Senhor, mesmo em momentos de dores difíceis. Então, se fosse nos dias de hoje, talvez Ana estaria ouvindo de pessoas como os amigos de Jó a seguinte frase: Ô Ana, ninguém sofre sem causa. Você deve ter feito algo errado e enquanto não for corrigido, você não será curada. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que diz isso, né? Será que não são os teus pecados que você não recebeu essa bênção? Será que você não anda em pecado? O que você tem feito lá fora? Como é que está a sua vida? Porque você não é um homem ou uma mulher de Deus? Então por que não tem recebido a tua bênção que você tanto chora e clama por ela? Ou deve ser maldição hereditária. Outros podem falar assim, né? É uma maldição que você carrega. Quebra isso. Outros poderiam falar assim, é demônio, vai para um culto de libertação. Vai em um culto de libertação que você é curada disso. Mas nós sabemos que no texto mesmo ele fala que foi algo que Deus fez, mas não porque Deus é um Deus mau. Ele é um Deus de amor. Ele só queria naquele instante ensinar, como eu falei, algo para Ana, ensinar para nós no dia de hoje e até para Penina, né? Porque aqui na Bíblia, muitas mulheres são lembradas, né, na Bíblia de forma tão bonita, mas Penina é uma mulher que aparece na Bíblia, mas de forma tão feia, como uma mulher que não é de Deus. Mas ali também nos ensina, e eu acredito que Penina, através da bênção a qual Deus concedeu a ela, eu acredito que aquilo ali também pode ter mudado. Na Bíblia não fala mais nada, mas eu acredito que algo mudou no coração dela. Porque ela viu depois que ela poderia ser uma mulher. Porque não fala também que ela era uma mulher que orava, que jejuava, como Ana fazia. Lá não fala que Penina fazia essas coisas. Mas eu acredito que algo mudou também na vida dela, através da bênção que Ana recebeu. Porque ela, nossa, olha só, realmente a oração tem resposta, né? Tem poder e tem resposta. Ela deve ter pensado assim. E ela deve ter começado a praticar as mesmas coisas a qual Ana praticava. Então, assim, a atitude de Ana mudou a vida de muitas pessoas. Israel sofria muito e foi abençoada também pela oração dela. Ela nunca imaginou isso. Então, seja mais atencioso, atenciosa,
Preste mais atenção nas coisas que o Senhor tem colocado diante de você. Tenha mais paciência com o Senhor, porque Ele não é teu servo. Mas ainda assim Ele é bom, porque o que Ele nos pede, nós pedimos para Ele, quer dizer, Ele nos responde, mesmo nós sendo tão pecadores e falhos. E ainda assim Ele nos dá. Mas saiba que quando Ele nos dá, Ele tem um propósito, tá? Há um propósito nisso. Então, que nós larguemos de ser ingratos. Que nós possamos, quando receber as nossas bênçãos, que outros também recebem em benefício, que nós possamos ser mais gratos ao dono delas. Continuar glorificando o nome dEle, ao invés de somente a mostrar para as pessoas ao nosso redor a nossa bênção. Essa é a minha bênção, Deus me deu. Não, em vez de fazer isso, vamos glorificar ao Senhor, dizer: louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que me deu, que me concedeu isso. Não foi por mim, não foi pela minha força, eu não sou merecedora, mas ainda assim Ele me deu, porque Ele é bom o tempo todo. Então que nós possamos ser mais gratos quando os pastores disserem: traga o seu testemunho. Não perca essa oportunidade de vir aqui e testemunhar do poder de Deus sobre a sua vida, da bênção a qual Deus concedeu. Porque nós sabemos, porque aqui nessa igreja nós já vimos muitas respostas do Senhor. Muitas orações respondidas. Nós temos um grupo de intercessão a qual tem clamado por muitas pessoas, até mesmo que não são da igreja, mas pessoas que se preocupam com outras causas, as causas de outras pessoas. E aqui nós oramos por elas. E ainda assim, as pessoas não sendo pessoas cristãs, Deus tem respondido. Ele continua respondendo, é o nosso clamor. Olha só que honra. Não foi por eles que Deus responde, não é por eles, porque às vezes eles não servem o Senhor e nem glorificam em nada. Mas somos nós, eu e vocês, cada um de vocês que tem orado. E o Senhor tem tido misericórdia. E que nós possamos usar esse exemplo para evangelizar outras pessoas. Nós temos aqui um milagre aqui na nossa frente, que também foi resposta de oração, né? O nosso Oliver está ali, a pastora Josi, para a glória de Deus. Resposta de oração. E continuam aqui desde cedo, ele pequenininho, ainda não podendo vir para a igreja, ela trouxe, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Muitos podem ter dito assim: mas a gente não pode nem triscar nele. Ainda não, ele é muito pequeno. Muitas coisas ainda, muitas circunstâncias ainda ao nosso redor. Mas já estão vindo, desde antes do prazo para vir, já estavam vindo, para glorificar o nome do Senhor e mostrar para cada um o que o Senhor fez. E Ele continua fazendo. São os mesmos milagres, gente. Os mesmos milagres que alcançou os nossos antepassados na Bíblia são os mesmos de hoje. E às vezes é sem ver mesmo. Às vezes nós não vemos. Porque quando Moisés pegou todo aquele povo do Egito, ele não sabia como é que ele ia atravessar para o outro lado. Mas ele sabia o Deus a qual ele estava servindo, o Deus que ele estava guiando ele. Então assim, eu não vejo caminho, mas o Senhor vai fazer caminho onde não há. Então é assim na nossa vida. Às vezes nós não temos visto um passo à nossa frente. Às vezes eu olho assim: Senhor, mas é um abismo. Mas realmente, às vezes, do outro lado, Deus vai te dar chão. Às vezes, quando você dá um salto, você diz: Senhor, mas cadê o chão? Ele vai te dar. Mesmo você não enxergando, Ele vai te dar o chão. Amém? Então, que nós possamos ser como Ana. Cada um de nós possamos ser grata ao Senhor, gratos ao Senhor. Que nós possamos glorificar o tempo todo o nome do Senhor através das nossas vidas. Não é só aqui dentro, tá, gente? É lá fora também, por onde nós andarmos. Que o Senhor seja glorificado através das nossas atitudes. Que nós possamos ser pessoas perseverantes em oração, em jejum, no nosso exemplo de vida lá fora. Porque aqui dentro é muito fácil nós chegarmos aqui muito elegantes, chegarmos aqui e nos mostrarmos cristãos. Mas nós temos mesmo que ser cristão é lá dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua.
na escola, na faculdade. É lá nesse lugar que você precisa verdadeiramente ser cristão de verdade. Eu passei por uma situação no meu trabalho bem difícil uns meses atrás, né? Existe uma pessoa que trabalha lá que ela fala que dá recados de Deus. Só que ela é católica e ela diz que ela não pode ler a Bíblia porque ela vai ficar cega. Eu falo assim, eu tenho misericórdia dela, meu pai. Aí ela veio dar uns recados de Deus para mim. E eu falei assim para ela, eu não quero recado de Deus, de você. O dia que você começar a ler a Bíblia, aí sim você pode passar recado de Deus para mim. Mas enquanto você estiver nessa visão de que não lê a Bíblia porque vai ficar cega, não, é ao contrário. Eu acho que o dia que você lê a Bíblia, os seus olhos vão se abrir, não você vai ficar cega. Então eu só aceito o recado de Deus quando você passar a fazer leitura da palavra dele, porque você não o conhece. E eu não preciso de recado, porque o Deus que eu tenho intimidade com ele fala diretamente comigo. Eu tenho livre acesso com ele. Por uns dias ela ficou meio intimidada. Todas as pessoas novas que entram lá, ela faz esses recados, mas depois que eu dei essa paralisada, ela veio de novo querer fazer algo de errado, com uma fofoca, e eu passei para minha chefe e ela subiu lá em cima e falou, se você não parar com isso hoje, você vai ser mandado embora daqui. E de aí em diante agora ninguém recebe mais recado dela. As pessoas estão cortando, as pessoas recebiam achando que era algo de Deus. Eu disse, isso não é nada de Deus. Como é que vem algo de Deus de uma pessoa que não tem coragem de abrir a Bíblia para ler? Eu falei, você está sendo usada, mas não é por Deus. Então reveja isso, quem realmente está te dando essa direção errada. Passa a ler a Bíblia. Então toda vez que ela entra lá na sala que a gente trabalha, ela ouve louvor, ela ouve palavra, porque a gente coloca no áudio a Bíblia e ela ficou ouvindo, nossa, que interessante. Gente, isso é muito legal. Quando ela ouve, ela fica bem impressionada, assim. E ela diz, nossa, que lindo, né, essa história. Repete ela para mim de novo, passa de novo. Então, assim, aos poucos eu creio que Deus vai começar a transformar o coração dela através do exemplo. Porque quando eu entrei, ela achava que era uma coisa e agora ela tem visto outro totalmente diferente. Então, são as nossas atitudes. Hoje ela não tem mais coragem de passar recado nenhum para mim. Porque quando ela vem com algo, eu rebato na palavra, no mesmo instante. E aí ela fica com medo e ela dá um passo para trás. Então, assim, eu creio que onde nós passarmos, por onde a gente andar, Deus vai te dar a oportunidade de poder praticar verdadeiramente o que é certo, de dar bons testemunhos, de fazer a diferença por onde vocês andarem, amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração essa noite, que em nome de Jesus ela possa ter falado ao coração de vocês, que haja uma verdadeira mudança, verdadeiramente, porque nós precisamos primeiro abrir um espaço para Deus poder fazer um mover, né? Porque enquanto você não abrir esse espaço, ele não entra, porque ele não é invasor. Você precisa se permitir. Então, que essa noite você se permita a Deus tomar o controle verdadeiramente da sua vida e fazer a vontade dele. Mesmo que não seja hoje, amanhã, depois de amanhã, mas um dia a vontade de Deus será feita. Não a nossa, mas a dele. E às vezes isso vai nos deixar frustrados. Porque às vezes nós queremos a nossa vontade, a minha vontade. Mas a vontade que tem que ser feita é a dele. Então que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Amém? Amém. Então, salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu não sei falar muito sobre isso, né? Mas não a palavra, o pastor sempre fala que tem que ter um apelo, né? Então, essa noite, eu gostaria de saber quem ouviu essa palavra de bênção, né? Sobre Ana. Então, o mesmo Deus que curou a vida dela, que trouxe essa bênção sobre a vida dela, o Deus que respondeu às orações dela, é o mesmo Deus que está aqui essa noite disposto a fazer algo por você.
Então, se essa noite você que está aqui, sentindo no seu coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque-se de pé e venha até aqui à frente que o Senhor, os pastores irão orar por você. E se você já confessou a Jesus alguma vez e está aqui para reconciliar com Ele, que o Senhor também possa, que você possa ficar de pé e vir aqui à frente, para que eles possam orar por você. Todos os dias, e todos os domingos, né? Todos os dias nós temos essa oportunidade. O pastor gosta de falar que ele diz assim, não é você que eu vou aceitar Jesus, é o Senhor que te aceita. Porque quando nós chegamos aqui na frente, a gente chega sujo, cheios de coisas ruins, cheios de dores, de aflições, de raiva. E quando você chega aqui, Ele te recebe do jeito que você está, sujo, maltrapilho, cheio de coisas ruins que você praticou lá fora, mas Ele está pronto a te perdoar e te aceitar de volta aqui. Então que nós não possamos perder essas oportunidades, porque o amanhã só a Ele pertence. Nós podemos fazer muitos planos, mas os planos de Deus é que são reais sobre as nossas vidas, amém? Então que Deus dê uma outra oportunidade a você, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos